Fala, galerinha! Aqui de novo, professora Tabita Maciel, juntinho com você, para mais uma aula, sexto ano, né? Olha, nessa aula, galera, a gente vai viajar juntos no tempo. É isso mesmo. Você gosta de viajar no tempo? Sim, né? Ó, nós vamos lá pro início da história evolutiva da espécie humana. Então fica ligadinho, pega o teu material, tá bom? E vamos lá pro quadro para ver o que a gente tem para a aula de hoje. Olha lá, nós vamos falar sobre a adaptação dos seres humanos a quê? Ao ambiente, exatamente. Onde nós estamos inseridos, onde eles estavam inseridos, onde eles passaram todos os seus processos de transformação, certo? E aí nós vamos falar sobre as características dos ancestrais humanos. Sim, quem nunca ouviu falar dos australopitecos, Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus, não é isso? A gente vai falar um pouquinho sobre eles. E vamos falar sobre as características do homem atual, que somos nós. Então, olha aqui para mim. Você vai, então, a partir de agora, junto comigo, entrar nesse universo, tá bom? E através dele, você vai reconhecer muitas das características que hoje nós passamos, obviamente, a evoluir, né? Continuamos um processo de evolução tecnológica, evolução mental, tá? Mas isso tudo passou por um processo muito gradativo, desde quando os homens começaram, né, a humanidade, a espécie humana começou a povoar todo o planeta, certinho? Então presta atenção aqui que eu quero que você foque numa coisa. Existem teorias científicas, teorias, né, diversas para explicar a questão da criação da vida. Nessa aula, nós vamos falar especificamente da evolução humana, das características. Na verdade, a gente não vai pautar tanto na evolução, mas vamos falar das características que estavam presentes nos nossos ancestrais, certo? E para início de conversa, já quero que você preste atenção numa coisa. O homem, ser humano, eu e você, não somos, né? Não éramos lá no passado macacos que viemos evoluindo e nos transformando na espécie que somos hoje, certo? Essa questão não é correta, tá bom? Quando Charles Darwin foi falando da questão da evolução, ele falou que existia um ancestral comum entre os grandes primatas e a espécie humana, certo? Há uma divergência evolutiva que você vai estudar isso mais lá pra frente, tá bom? Não é agora, não, no ensino fundamental. Mas segura essa aí, tá bom? Então nós vamos falar da espécie humana, nós vamos ver que uma hora ou outra eu vou mostrar algumas imagens aqui que você vai dizer, professor, isso não é um primata, não. É um ancestral, tá bom? Segundo o conhecimento científico, beleza? Então vamos lá no quadro, olha lá. A espécie humana, galera, ela é a única espécie animal com capacidade de raciocínio. E o que é isso, hein, professora? É quando você consegue pensar no que você está fazendo, refletir no que você está fazendo e aprender com cada ação que você vai tendo. Ah, professora, mas o animal também consegue fazer isso, ele consegue aprender também. Ele vai em algum lugar, se ele levar um choque, se pegar e tocar alguma coisa quente, ele também vai perceber isso, não é? Mas a nossa capacidade de raciocínio é elaborada, certo? Por que a gente está falando sobre esse processo nessa aula? Porque nós vamos entrar numa parte importante, que é essa questão do nosso desenvolvimento intelectual. E para esse desenvolvimento, nós contamos com a participação de um órgão muito importante, que faz parte de um sistema também muito importante para o nosso organismo. Quem sabe qual é? Deixa eu ouvir. Ah, muito bem! Você consegue se lembrar que nós temos um cérebro, exatamente. E esse cérebro faz parte do cerebelo, que é parte do sistema nervoso. É, o sistema nervoso que a gente vai falar na próxima aula, beleza? Então segura aí, vamos continuar aqui na nossa aula, olha lá no quadro. O que vai conferir as grandes vantagens, então essa capacidade de raciocínio vai conferir grandes vantagens adaptativas sobre as demais espécies, obviamente. Nós conquistamos muitas coisas a partir dessa capacidade.
Tal capacidade permitiu que os ancestrais hominídeos fossem capazes de, ao longo de sua história evolutiva, criar objetos e mecanismos com o intuito de enfrentar as condições adversas que enfrentavam em tempos tão remotos. Tempos tão remotos, como assim, professora? A gente está falando de um período onde os nossos ancestrais, eles não tinham o que nós temos hoje. Eles não tinham casas ainda, tá? Eles viviam em abrigos. Que abrigos eram esses? Eles viviam em cavernas, onde eles encontrassem lugar para repousar, para passar a noite, protegidos do frio, né? Protegidos de predadores, certo? De animais que poderiam causar mal a eles ou até mesmo tirar-lhes a vida, tá bom? E aí, nessa imagem aqui, a gente consegue ver o processo de adaptação muito importante quando a gente fala dos nossos ancestrais hominídeos. Esses seres vivos, né, esses seres humanos, eles tinham um aspecto, né, diferente do que hoje a espécie Homo sapiens tem. Como assim, professora? Eles tinham um crânio menor, tinham uma região da maxila, da mandíbula maior, mais saliente, porque logo no início do seu processo evolutivo, eles precisavam capturar suas presas, rasgar a pele dessas presas, porque nem fogo não tinha ainda. Tá? Então, aquilo que eles conseguiam matar, eles precisavam rasgar e se alimentar rapidamente. E aí você consegue observar nessas imagens aqui, ó, que eles tinham a manipulação de alguns instrumentos e esses instrumentos foram ficando cada vez mais elaborados, né? Foram alcançando, observando animais que tinham chifre, como esses animais que tinham chifre se matavam, né, as suas vítimas ali, as suas presas, e aí eles foram olhando, olha, aquilo ali perfura, aquilo ali corta, aquilo, e aí eles foram observando isso através da sua capacidade de raciocínio e, consequentemente, o que aconteceu? Eles foram elaborando. Isso só pôde acontecer devido ao desenvolvimento do nosso cérebro, que aí gradativamente ele foi ocupando um espaço maior na região do crânio. A gente foi perdendo pelos, tá? A nossa postura, esses hominídeos, né, os ancestrais, eles andavam em alguns momentos com o apoio dos braços também, tá? Da forma quadrúpede, né, vamos dizer assim. E gradativamente eles foram começando a verificar que nessa posição mais ereta, certo? Você pode ver que ele anda meio curvado. Depois ele vai começando a ficar totalmente ereto. Nessa posição, ele tinha uma observação de tudo, né, que estava ao seu redor. Então, essa postura era uma postura boa para se proteger, para avistar algum perigo, né? Para avistar também uma imagem mais longa, né? Mais distante. E aí eles conseguiram, ali tem água, ali tem árvores frutíferas, aí tá chegando ali algum predador, alguma presa, alguma coisa assim, tá bom? Então vamos lá no quadro de novo? Olha lá. O que você pode deduzir a partir desta imagem? Então você vai fazer o seu registro aí, tá bom? Que os seres humanos evoluíram ao longo do tempo como as demais espécies. Todas as espécies, inclusive até hoje, nós estamos passando por processos de evolução, tá bom? Essas mudanças, essas alterações, né? Que houve um desenvolvimento do crânio dos ancestrais humanos, tá? E você pode observar na imagem, olha aqui, ó. Deixa eu passar a caneta rapidinho. Vermelhinha. Olha lá. Você pode observar que a região do crânio, da mandíbula aqui, ó, ela vai se retraindo, tá? Ela era bem mais avançada no início, depois ela vai retraindo porque o homem começa a ter materiais, elaborar materiais que permitiam uma captura mais eficiente, aí depois, consequentemente, veio a descoberta do fogo, e aí, com isso, eles conseguiam capturar presas
matar essas presas e conservar a partir do fogo, né? Eles queimavam, assavam essa carne e ela ficava mais tempo conservada ali devido à presença do fogo. E isso no processo evolutivo a gente não vai falar de todos os gêneros daqui não, tá bom? Esse não é o foco da aula, é só para você verificar essas transformações dessas características ao longo do tempo para a gente chegar ao que nós somos hoje. Joga lá no quadro, olha lá. Eles tinham postura ereta e a locomoção bípede, ou seja, sobre as duas pernas, tá bom? Vamos lá. Mas você deve estar se perguntando que condições adversas os hominídeos tinham que driblar, ou seja, quais eram as maiores dificuldades para esses nossos ancestrais hominídeos enfrentarem no seu ambiente, que a gente está falando dessas modificações, adaptações no ambiente. Então eles tinham que procurar abrigos, tá? Normalmente usavam aí as cavernas, né? Algumas estruturas que eram cavadas por alguns animais maiores também eles poderiam utilizar. E aí, eles, com a descoberta do fogo, aí eles sempre estavam também procurando regiões onde eles tinham ali a presença de água, tá? A água sempre foi e sempre vai ser importante para estabilidade, a concentração de um povo, de um grupo, tá? Sem água não dá para você fazer nada, né? Você precisa beber. É um líquido precioso para manter toda a sua fisiologia, né? Todos os seus órgãos funcionando muito bem. Tá bom? Joga lá. Deixa eu olhar lá. E aí, ó, gradativamente, né? Nessa aglomeração, aqui a gente está vendo várias pessoas ali. Aqui atrás tem uma pessoa já capturou algum animal, tá vendo? Aqui também. Isso provavelmente seja algum animal, tá? Aliás, é um mamífero, né? Tá aqui, agora que eu visualizei direitinho. Então, eles podem ter capturado lá na mata, estão trazendo, aqui eles traziam para perto desse corpo hídrico, porque eles iam abrir, iam lavar para poder estar se alimentando, tá bom? E vocês podem ver, ó, que tem várias pessoas, então essa aglomeração, esse viver em comunidade, viver em sociedade, sempre foi muito importante no processo evolutivo para cada grupo de ser vivo, tá? E especialmente a espécie humana, certo? E aí, nessa última imagem, joga lá no quadrinho. Ó, nessa última imagem, a gente pode observar que ele já está manipulando ferramentas diferentes, já está com estruturas, né, mais elaboradas. Vê que a retração da sua mandíbula já está bem menor, não tem tanto aquela dentição que eles tinham no início, que eles precisavam rasgar, agora eles têm ferramentas, podem perfurar, e isso gradativamente foi regredindo. Os dentes foram ficando cada vez menores e a arcada dentária também. A diminuição dos pelos, e você pode ver que ele está aqui, ó, todo coberto com pelos, né, de animais que eles matavam e aproveitavam essas peles também, tá bom? Vamos seguindo. As características da espécie atual, compartilhadas de seus ancestrais extintos, mostravam-se vantajosas. Tudo que é vantajoso para o futuro, tá? Vai ser preservado. Isso já falava Charles Darwin, que vocês vão ver mais adiante. Então, é a seleção natural. Então, é vantajoso, vai ser selecionado. E importantes para o processo evolutivo. Vamos conhecer um pouquinho dessas características. Primeiro, a postura ereta, né? Através da coluna vertebral. Vamos ali, olha lá a imagem, ele já está aqui, ó, na sua forma totalmente ereta, andando, se locomovendo de forma muito mais adaptada. No início eles ficavam meio desengonçados, até obter o equilíbrio perfeito nessa postura ereta, tá? E bípede, né? Com essa locomoção bípede. Terceira característica, a formação de um grupo social. Eles precisavam estar envolvidos em sociedade para se proteger, porque quando nasciam as crianças, né, tinham os bebês, as mulheres ficavam ali limitadas, ou quando estavam no período de gestação, ficavam um pouco limitadas para algumas atividades. Então, alguns tinham que ficar ali. E aí eles protegiam aqueles que ficavam, né, juntos ali com o grupo, enquanto os outros iam caçar, procurar frutos ou algum outro animal. Certo? Olha lá a imagem, ali a gente tem alguém colhendo ali alguns frutos, tirando algum galho para fazer alguma fogo, alguma coisa assim. E aí tem uma criança ali do lado, né? Que legal. E a criança tá ali curiosa, né? Parece que ela tá plantando alguma coisa. Essa junção de
essa habilidade, na verdade, de saber cultivar, domesticar certos animais para poder criar, para depois se alimentar, ter ali uma reserva, né, vamos dizer assim, também foi muito um ponto positivo que foi adquirido dentro desse grupo social. E a visão binocular, certo? Então essa postura ereta, essa visão binocular frontal facilitou, né, foi muito mais facilitada através dessa postura bípede, né? Postura ereta aí do homem, certinho? Desenvolvimento da linguagem. Claro, no início nós não tínhamos a fala, mas nós tínhamos os gestos, nós tínhamos os barulhos que eram emitidos, principalmente nos caçadores, ou quando alguém estava lá no grupo, no acampamento, que eles percebiam a presença de algum predador, eles já avisavam alguns que estavam ali à espreita, né, protegendo o grupo, tá bom? E aí, essas escritas foram registradas, tá? Em cavernas, nos locais onde eles estavam, certo? E aí a gente tem os arqueólogos, né, para poder estar estudando toda essa parte aí do desenvolvimento e acompanhar o desenvolvimento da linguagem da espécie humana. Hoje, nós temos um processo muito mais evoluído, né? E aí a gente usa aí os computadores, a tecnologia, nós temos uma capacidade muito mais avançada nesse sentido da linguagem e desenvolvimento. Polegar opositor, que funciona como uma pinça, olha lá. Esse polegar é justamente para poder facilitar a manipulação. Então, o desenvolvimento do cérebro, certo? Juntamente com essa desenvoltura estrutural esquelética da nossa espécie, que é esse polegar, faz com que a gente consiga manipular objetos que as outras espécies não conseguem, né? A gente consegue capturar, segurar com muita força. Comportamento gregário, que é essa junção de vários grupos, crianças, jovens, adultos, né, velhos, todos ali juntos para se proteger, tá certo? E aí, enquanto aqui nessa imagem a gente tem um grupo no fundo, lá escondido, os outros estão aqui com um pau fazendo barulho, né? Eles com certeza estão vendo alguma ameaça, né? Porque eles estão ali desesperados. Joga eu aqui na tela para que eu vou imitar eles também, né? Olha lá. Eles estão naquela postura de tem alguma ameaça aí pra gente, tá? Tem alguma ameaça. Ela não me jogou. Mas não tem problema não, vamos embora. E aí você tem então, ó, as crianças, tá? Esse comportamento gregário, ele é comum até hoje, né? Desde a criança, a gente tem necessidade de estar em grupo, entre os jovens e também na melhor idade, tá? Nós temos todo esse desenvolvimento, a gente precisa, olha aqui pra mim. A gente gosta de estar envolvido, participando, interagindo. Isso é algo que lá os nossos ancestrais hominídeos, aí a gente lembra lá dos australopitecos, tá bom? Que foram os que, segundo a ciência, deram início ao desenvolvimento aí da nossa espécie, tá? E aí veio seguindo esse gênero australopithecus e veio o gênero Homus, tá bom? Mas isso vocês vão estudar lá pra frente. E aí a gente consegue ver nesse comportamento aqui a razão, né, de nós termos essa vontade de estar em grupo, de desenvolver cada vez mais a fala. Aí fica a dica para você, tá bom, querido? Celular o tempo todo, interagindo só aqui, você pouco fala, pouco gesticula. Então, deixa um pouquinho de lado esse celular e começa a conversar, vá lá no seu vizinho, conversa, chama o seu colega para jogar bola, para jogar peteca, para fazer qualquer coisa, andar pedalar, passear com o cachorrinho, tá bom? É importante essa interação, tá bom? E aí a gente vai desenvolvendo tanto o nosso corpo físico, mental. Gente, o corpo todo fica muito sadio, tá bom? E aí a gente vai então encerrando essa aula aqui, tá bom? Não vai parar não, porque a gente vai dar continuidade nela já, tá bom? Fica ligadinho, espero que você tenha curtido essa aula, certo? Um beijo da Prof. Tabita, tchau, tchau!